Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar fazer uma apresentação do contexto, né, das atividades da Agência Missão Brasil e envolvendo a pandemia do coronavírus, SARS-2, que aconteceu aí em 2019, 2020, uma explicação que se faz necessária. Já era para a gente ter feito, né, esse vídeo explicativo já há um bom tempo, mas surgiu aí a oportunidade e nós estamos aqui para poder fazer essa contextualização que a gente entende que seja muito importante, tá bom? A pandemia, né, do Covid-19 foi oficialmente declarado, né, pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020. Foi uma situação que realmente chocou o mundo, né? As pessoas, elas ficaram assim horrorizadas, né, com o acontecimento, com tudo aquilo que aconteceu, e esse agente causador dessa crise sanitária, né, que foi global, né, foi o vírus SARS-2, o Covid-2, né, que foi identificado inicialmente na cidade, né, de Wuhan, na China, no final do ano de 2019. E essa emergência, né, de saúde internacional foi encerrada, né, pela Organização Mundial da Saúde em maio de 2023. Mas o fato é que houve muito estrago, né, houve muita complicação para o planeta todo, empresas, instituições, né, tiveram problemas, inclusive a nossa agência Missão Brasil, ela teve também consequência dessa crise internacional que abateu sobre o mundo, o vírus, né, que aparece de repente sem pedir licença à humanidade. E eu queria finalizar aqui esse vídeo falando alguma coisa sobre a agência, né, as atividades da agência que ficaram, claro, comprometidas, que teve consequências. Mas antes eu queria, né, trabalhar, né, com vocês na linha do tempo, né, de tudo que aconteceu, para que vocês venham entender o tamanho do estrago, né, que essa crise humanitária causou em todos os setores da nossa sociedade. Dentro da linha do tempo, nós temos 26 de fevereiro, né, de 2020, teve a confirmação do primeiro caso oficial em São Paulo, né, um homem que estava vindo da Itália. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia global. No dia 17 de março do mesmo ano, foi notificada a primeira morte por Covid-19 em solo brasileiro. No dia 20 de março, o Ministério da Saúde declarou o estado de transmissão comunitária em todo o território nacional. Então, aí começou o lockdown, começou isolamento, começou a explodir, né, as mortes, né, me parece que quando começou as mortes no mundo, logo no início, me parece que as pessoas não estavam muito levando a sério, mas quando começou a explodir aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, quando começou a chegar nas nossas cidades, aí caiu a ficha, né, do povo. Então foi decretado isolamentos sociais, estados e municípios decretaram quarentena, que até hoje, né, tem famílias que têm consequência dessa quarentena. Fechamento do comércio foram essenciais, restrição de circulação, a rotina da sociedade, da humanidade foi toda afetada, adoção massiva de máscara, álcool gel, trabalho remoto, home office e aulas online. Tudo isso foi um escape que a sociedade civil, que a humanidade teve para poder continuar vivendo. E depois falaram em voltar ao normal, o novo normal, expressões novas que foram criadas na época. O ser humano, a humanidade, a sociedade teve a sua rotina modificada, né, o colapso da saúde, criação de hospitais de campanhas emergenciais, para poder suprir a falta de leito, né, de UTIs. O Sistema Único de Saúde ficou sobrecarregado, crise econômica, paralisação do turismo, alta do desemprego, forte retração do produto interno bruto, né, mundial. Foi mitigada no Brasil a criação do auxílio
emergencial, né, que foram contemplados. Inclusive, eu quero aqui enaltecer, né, o governo Bolsonaro, que fez tudo que pôde para poder manter a sanidade econômica e também os direitos, né, do povo. Nessa época teve suas falhas, teve seus efeitos colaterais, as medidas do governo, mas foi o que deu para fazer na época, não é? Acho que qualquer governo que tivesse ali teria dificuldade de enfrentar uma crise dessa proporção. Depois começou a corrida da vacina, né? Cientistas no mundo inteiro iniciaram o desenvolvimento e a produção de vacina, recorde de imunizante, cujas primeiras aplicações no Brasil começaram em janeiro de 2021, quer dizer, até foi uma conquista, né, que teve. Hoje se fala aí em efeitos colaterais, se fala do efeito, enfim, temas políticos, científicos, né, que vieram à tona, que depois viralizaram viram questões políticas, debate político. Mas o fato é que quando o mundo parou, nós precisamos aprender a continuar. Nós estávamos ministrando curso de capelania civil, curso de missiologia, treinando missionários, treinando capelães civis, dando curso, preparando agentes sociais para entrar nas UTIs, nas penitenciárias, nas casas de recuperação. Estávamos cumprindo ali a nossa missão, fazendo o nosso trabalho. Mas o mundo parou e nós tivemos que aprender muito rápido. O que poderíamos aprender em 5 anos, tivemos que aprender em 5 meses. Houve um dia em que o mundo parou. As igrejas fecharam suas portas, as escolas silenciaram, as empresas baixaram suas portas, os aeroportos pararam, os hospitais ficaram lotados, dentro de muitas casas o medo passou a morar. Empresas faliram, homens cometeram suicídio porque ficaram sem o recurso, sem condições de trazer o pão para dentro das suas casas, viram suas esposas, viram seus filhos ali mudarem a forma que via esses homens. Empresas faliram, reitores atentaram contra suas próprias vidas, os órfãos do Covid começaram a crescer no mundo. O coronavírus, ele não pediu licença para entrar no mundo, não pediu licença para entrar nas casas. E ele atravessou fronteiras, continentes, cidades e famílias, e espalhou-se rapidamente e deixou atrás de si uma das maiores marcas sanitárias, sociais, econômicas e emocionais na nossa geração. Essa geração nossa é a geração viva hoje, é uma geração sobrevivente da crise do coronavírus. Vieram as máscaras, vieram o isolamento social e lockdown, e quando nós falamos que vieram as máscaras, vieram também as máscaras humanas. Não foi só a máscara em si, para poder evitar a contaminação do vírus. Pessoas que nunca ajudaram ninguém em nada, pessoas que nunca fizeram bem para ninguém, pessoas que nunca estenderam as mãos para ninguém em absolutamente nada, também não fizeram nada para essas pessoas, né? Para o outro, para aquele que estava abatido, triste. Eu posso dar o testemunho que eu recebi visitas na minha casa de pessoas que levaram suprimento, que me ligaram e perguntaram: Gervânio, o que você está precisando? Eu poderia citar nomes aqui, mas não vou, porque o meu objetivo nesse vídeo é outro, mas eu tive pessoas que me socorreram durante este lockdown, durante esse isolamento, durante essa pandemia do coronavírus. Depois vieram os protocolos, restrições, o medo do contato humano. Também tive, né, coronavírus 2 vezes. Claro que em outro vídeo eu vou detalhar melhor como que foi a experiência e a minha sobrevivência na questão do vírus. Tive coronavírus 2 vezes. Em outro vídeo eu detalho melhor sobre essa experiência. Mas enquanto alguns reclamavam
de não poder sair de casa, milhares de famílias estavam aprendendo uma palavra que jamais gostariam de aprender: o luto. Eu posso dar o testemunho que durante o meu treinamento missionário eu não fui treinado para fazer velório online. Tive que fazer velórios online. Muitas pessoas que não fecharam o ciclo da despedida dos seus familiares, que foram diagnosticados com coronavírus, foram entubados. X% daqueles que recebiam a notícia que seus familiares tinham que ser entubados, essas pessoas perderam a esperança. Aqueles que foram entubados partiram para a eternidade. E havia pessoas entrando em hospitais e elas não voltavam. O hospital regional aqui em Volta Redonda, quando uma pessoa era entubada, já praticamente já estava decretado falência, a morte dessa pessoa. Pais perderam filhos, filhos perderam pais, marido perdeu esposa, esposa perderam maridos, avós perderam netos, netos perderam seus avós, famílias inteiras foram atingidos. Não houve aquela despedida junto ao leito. Em muitos casos, o velório precisou ser restrito. Em outros, foram acompanhados à distância, o velório online. Surgiram velórios transmitidos pela internet, despedidas por tela, as últimas imagens vistas através de um telefone celular. Como explicar para uma criança que ela não poderia, a partir daquele momento, não poderia mais abraçar quem ela amava? Como explicar para uma esposa que aquele marido não poderia mais acompanhá-la, que ela nunca mais poderia ver aquele marido? Como explicar para um filho que o pai partiu sem dar o último adeus? Como explicar a uma criança, a famílias, que aquela pessoa que havia dado entrada no hospital com tosse, com febre, com vômito, nunca mais seria vista? A pandemia, ela deixou muitas pessoas feridas, famílias marcadas. Pessoas que sobreviveram ao vírus carregaram dificuldades físicas, cognitivas, emocionais, e outros que sobreviveram ao vírus estão lutando até hoje com problemas emocionais, psicológicos. E aqueles que também sobreviveram ao vírus, até hoje perderam quase tudo ao redor deles. Empresas quebraram, comércios fecharam, escolas precisaram se reinventar, o home office, projetos sociais foram interrompidos, atividades docentes, agências missionárias enfrentaram dificuldades financeiras, ministérios foram comprometidos, portas de igreja foram fechadas. Quantas pessoas que não voltaram mais a cultuar, principalmente os idosos, que não voltaram mais para dentro das igrejas. Famílias perderam renda, casamentos foram abalados, destruídos, divórcio explodiu no mundo, e algumas pessoas que foram esmagadas pelas perdas, pelas dívidas, pelas dúvidas, pela falência, isolaram-se, perderam a esperança e chegaram ao limite da sua própria existência. Nós precisamos falar disso com mais seriedade. A pandemia não terminou quando as portas foram reabertas. Para muita gente, ela continuou dentro da alma humana. A pandemia ainda está hoje dentro da alma humana. E a Agência Missão Brasil? Como que nós vencemos? Como que nós sobrevivemos? Eu me lembro que na época do 2019, quando nós estávamos encerrando uma etapa dos nossos cursos, a gente tem ali o processo da documentação. Naquela época a gente tinha, as testemunhas pagavam um valor, pagavam acho que R$70 para a agência fazer a aquisição das Bíblias brancas para poder entregar para o seminarista, ou seja, as testemunhas pagavam R$70, a agência entrava com o restante do valor para poder pagar aquela Bíblia, e junto com as credenciais o certificado. Ficamos sem nenhum recurso, ficamos sem o restante do percentual para poder pagar a empresa que emitiria os nossos certificados, os nossos credenciais. As Bíblias brancas se perderam porque a gente só pagou 70, o restante a agência não teve condições de pagar, e a crise
abateu sobre a nossa agência, assim como a crise estava explodindo no mundo todo. Empresas faliram, corporações fecharam, igrejas fecharam, enfim, foi uma loucura na época. Aí entrou o caráter das pessoas, aí foi revelado quem as pessoas que estavam estudando conosco eram. Se eles estavam também na mesma luta, na mesma batalha. Foi explicado na época a necessidade da crise, do isolamento, do esperar um pouco mais. Foi justificado a dificuldade financeira. Tudo isso foi compartilhado com os seminaristas do curso. Mas as pessoas, elas não entenderam. Elas estavam aflitas por causa dos seus queridos, dos seus familiares que partiram. Elas estavam doentes, elas estavam aflitas. O emocional, o psicológico dessas pessoas foram afetadas. A necessidade de que a agência cumprisse aquilo que ela havia proposto durante o início do curso foi priorizada em detrimento da dificuldade que a maioria das empresas no mundo, que já antes da pandemia tinham suas falhas administrativas, não era o caso da nossa agência, explodiu essa crise e nós tivemos essa dificuldade. Telefone tocando todos os dias, pessoas ameaçando processar a agência, processar o missionário, o diretor da agência, pessoas que estavam demonstrando quem realmente eles eram e sem um pingo de empatia, sem poder ouvir. E aqueles que ouviram, alguns que ouviram a nossa explicação na época, simplesmente decidiram não acreditar. E essas pessoas, até hoje mesmo, algumas dessas pessoas, elas fazem comentários maldosos, tentam obstruir a obra de Deus, tecendo comentários negativos acerca da nossa agência, do nosso curso. Tudo isso em consequência de uma crise que abateu-se não somente sobre a agência. A crise não veio por uma má administração financeira, por uma má gestão, ela não veio por causa de uma questão puramente financeira ou administrativa, pedagógica, não. Ela estava no mundo todo, levando pessoas a cometerem atos de suicídio, de atentarem contra suas próprias vidas, pessoas que tiraram a vida de outras pessoas que elas amavam por causa da pressão psicológica, pessoas que se jogaram no Paraíba, pessoas que cometeram suicídio tomando remédios, drogas, veneno, pessoas que tiraram suas vidas. Algumas pessoas chegaram até a usar armas de fogo para tirar suas vidas porque não estavam aguentando mais a pressão, a pressão da cobrança, a ditadura de ter que cumprir a qualquer custo aquilo que eles haviam prometido. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam. É preciso ter coragem para contar essa história. E na hora que nós estamos falando de seminaristas, de pessoas crentes, pessoas que colocaram ali no texto: eu quero ser um capelão porque eu quero ajudar pessoas, vieram estudar conosco, a crise abateu e essas pessoas estavam tendo esse comportamento, querendo processar uma agência humanitária, processar um missionário, processar uma diretoria de homens e mulheres combatidos de amor que estavam trabalhando para poder formar homens e mulheres para entrar em CTI penitenciárias. Houve momentos que nós não conseguimos honrar todos os compromissos no tempo em que nós gostaríamos. Houve compromisso com alunos, compromissos administrativos, compromisso com instituições e autarquias públicas, houve contas a pagar, houve responsabilidade, houve noites em que a pergunta não era quanto nós vamos ganhar, não, isso não, essa não era a nossa preocupação. A pergunta era como nós vamos sobreviver. Essa era a pergunta. E talvez algumas pessoas tenham visto apenas o resultado externo, mas eles não viram as nossas lágrimas, as nossas preocupações, as noites difíceis. Eles não viram as contas pessoais nossas chegando. Eles não viram o medo estampado no nosso rosto, não viram a tristeza no nosso coração e o abatimento da nossa alma. Eles não viram o peso de carregar uma instituição, um ministério, uma vocação e pessoas que depositaram confiança em nosso trabalho e nós não estávamos em condições.
de atender naquele momento. Eles não viram quantas vezes nós desejamos parar, desejamos fechar as portas, encerrar as nossas atividades, dar falência numa agência, dar falência numa instituição, mas nós não poderíamos fazer isso. Tínhamos que sobreviver, porque ninguém pode fechar uma porta que Deus abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas havia algo dentro de nós que dizia assim muito forte: ainda não acabou. A nossa resiliência não nos permitiu simplesmente desmoronar. Nós caímos muitas das vezes por dentro, estávamos destruídos por dentro, dando aulas de curso de capelania online, em plena pandemia. Estávamos com o coronavírus na quarentena, fazendo o tratamento, mas estávamos ministrando a aula tossindo, com a voz fanhosa e rouca, mas honrando o nosso compromisso com pessoas que do lado de lá também estavam dentro das suas casas. Pessoas que pagavam o nosso curso de capelania com faxina. Pessoas que estavam saindo das suas casas, fazendo serviço diário para poder pagar o curso. Tudo suspenso. Nós continuamos de pé. Estávamos destruídos por dentro, mas estávamos de pé por fora. Respiramos, reorganizamos, recomeçamos, pedimos paciência a algumas pessoas e alguns decidiram não ter paciência, decidiram não ter compaixão, decidiram não nos ouvir, mas ouvir suas próprias razões. Nós podemos dizer que nós fizemos o que estava ao nosso alcance e continuamos trabalhando, crendo que havia um Deus com as mãos estendidas para nos ajudar. Hoje nós conseguimos honrar os nossos compromissos. Hoje nós olhamos para trás e nós podemos dizer: nós sobrevivemos. Mas uma coisa nós não podemos dizer: que nós tivemos a compaixão de todos. Infelizmente, nós sobrevivemos, mas nós sobrevivemos. Sem a compaixão daqueles que aprenderam conosco a ter compaixão. Ou seja, nós ensinamos a ter compaixão, mas eles não entenderam. Eles não aprenderam a dar a compaixão para aqueles que os havia ensinado a ter compaixão. Aquele capelão, aqueles professores, aquela instituição, aquela agência que estava ensinando aquelas pessoas a terem compaixão de outras pessoas, estava naquele momento precisando da compaixão e não tiveram. Sem citar nomes, muitos não entenderam. Mas nós sobrevivemos. Não porque nós fomos fortes o tempo todo, mas porque quando nos faltaram forças, nós encontramos forças para continuar. Hoje, nós conseguimos honrar os nossos compromissos em tempo real, conseguimos olhar para aquilo que um dia parecia impossível e dizer: não temos vergonha de contar para os nossos alunos hoje de que quase falimos. Nós temos vergonha, seria de fingir que nada aconteceu, porque instituições no mundo todo também atravessaram tempestades, ministérios também enfrentaram suas crises, missionários também choraram. Quantos missionários que estavam no campo e voltaram para suas nações? Professores também manifestaram seus medos, líderes também se revelaram cansados. E quem trabalha cuidando de vidas também precisa algumas vezes de alguém que cuide dele. E naquele momento nós esperávamos que os nossos alunos cuidassem de nós, cuidassem da nossa diretoria, cuidassem dos nossos professores, cuidassem, como se o filho cuidasse de uma mãe doente. Mas existe uma outra ferida que dói de uma outra maneira. Talvez uma das maiores frustrações tenha sido perceber que algumas pessoas que um dia foram beneficiadas pelo nosso trabalho, que receberam
o nosso reconhecimento, a nossa formação, oportunidades e portas abertas. Quando a crise chegou, passaram a falar contra nós. Mas nunca nos procuraram, nunca perguntaram o que estava acontecendo, se bem que elas sabiam o que estava acontecendo no mundo, sabiam que durante 2, 3, 4, 5 anos, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento teria consequências, que não seria fácil recomeçar. Nunca perguntaram se estávamos bem, nunca perguntaram se a agência Missão Brasil estava conseguindo sobreviver, nunca perguntaram como podemos ajudar. Mas eles falaram do nosso nome, falaram do nosso trabalho, falaram do nosso ministério, e alguns continuam falando até hoje, e isso dói. Porque existe a diferença entre crítica e condenação. Crítica pode ensinar, condenação pode destruir. Mas aprendemos uma coisa durante a pandemia. Não podemos permitir que a opinião de quem não conhece a nossa história e a nossa batalha determine nosso destino. Não precisamos responder a todas as vozes, mas nós precisamos continuar a fazer aquilo que é certo. E, principalmente, precisamos aprender a perdoar essas pessoas. Porque carregar ressentimento é continuar vivendo dentro da pandemia, mesmo depois em que essa pandemia tenha acabado. A pandemia também entrou dentro das casas, abalou casamentos, pais e filhos ficaram confinados, muitos não se entenderam, aumentou a tensão, o ambiente de tensão, pessoas que já estavam fragilizadas antes da pandemia ficaram ainda mais fragilizadas, a saúde mental, psicológica foi atingida, a saúde emocional abalada, a saúde financeira também, houve falências espirituais. Pessoas que antes oravam passaram a perguntar: onde está Deus? Pessoas que cantavam perderam a vontade de cantar. Pessoas que pregavam tiveram momentos em que não conseguiam mais encontrar palavras para si mesmas. Ministérios foram interrompidos, missionários ficaram sem recursos, a fé verdadeira parece que havia morrido em muitos corações. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, daqueles que partiram. Não podemos esquecer daqueles que se foram. Nós não podemos nos esquecer daqueles que partiram sem o nosso abraço. Não podemos esquecer das famílias que sofreram. Atrás de cada número havia um nome. Atrás de cada nome havia uma história. Atrás de cada história havia uma família. Atrás de cada família haviam sonhos. E atrás de cada sonho, pessoas que amavam e que eram amadas. Por isso, quando nós falamos, irmãos, da pandemia do coronavírus, quando nós falamos de pandemia, nós precisamos também de lembrar dos mortos, daqueles que se foram. Sim, mas também precisamos aprender a cuidar dos sobreviventes, porque alguns sobreviveram carregando culpa, outros sobreviveram carregando saudade, outros carregaram dívidas e até hoje têm dívidas como consequência da pandemia do coronavírus. Hoje alguns carregam traumas, carregam doenças, outros carregam dentro de si a pergunta: por que ele morreu e eu sobrevivi? Por que ela se foi e eu sobrevivi? A essas pessoas, nós como capelães civis humanitários, também sobreviventes, precisamos oferecer a nossa presença, oferecer a nossa escuta, o nosso acolhimento, a nossa dignidade, a nossa esperança, a nossa fé. Podemos oferecer a eles o nosso amor. E então, um dia, depois de toda essa crise, as portas começaram a abrir, as escolas voltaram, as empresas voltaram, os abraços voltaram, as pessoas voltaram às ruas, tudo começou a florescer, os encontros voltaram, mas nós não voltamos os mesmos. Voltamos diferente.
mais consciente de que o dinheiro não compra tempo, mais consciente de que uma ligação pode ser a última, mais consciente de que a vida é frágil, mais consciente de que precisamos dizer eu te amo enquanto existe tempo, mais consciente de que nós não podemos adiar o cuidado que nós devemos ao outro, mais consciente de que nós não podemos adiar o cumprimento da nossa missão. Mas a Agência Missão Brasil também voltou. Nós voltamos. Voltamos carregados de cicatriz e até hoje temos. Não escondemos nossas cicatrizes. Não escondemos de nenhum dos nossos seminaristas as consequências da pandemia em nosso administrativo. Nós não escondemos as nossas cicatrizes porque elas contam a nossa história. Quase falimos, sim. Temos dificuldade, perdemos recurso, tínhamos compromisso que não conseguimos cumprir o tempo desejado. Fomos criticados, julgados, incompreendidos, mas não desistimos. E hoje nós podemos dizer, estamos aqui. Nós estamos aqui porque a tempestade foi pequena, estamos aqui porque decidimos não abandonar o barco, estamos aqui porque continuamos caminhando sem medo, estamos aqui porque decidimos não transformar nossas feridas em motivo para ferir outras pessoas. E existe algo ainda maior que nós precisamos de deixar bem claro. Continuamos acreditando na nossa vocação, porque quem chama também sustenta, quem coloca uma missão no coração também abre caminhos para que ela continue. Por isso, olhamos para trás sem nenhuma vergonha. Olhamos para trás e dizemos, obrigado Deus porque nós sobrevivemos. Obrigado pelo ar que temos respirado. Obrigado pelas pessoas que permaneceram conosco no meio da crise. Obrigado por aqueles que compreenderam, obrigado por aqueles que não nos abandonaram, obrigado por aqueles que nos estenderam as mãos, obrigado também pelas críticas, porque algumas nos ensinaram a amadurecer. E quanto aos que falaram de nós sem nos procurar, nós não queremos vingança, queremos paz, porque o tempo mostrou que as palavras não conseguiram nos destruir, as críticas, as maledicências não conseguiram nos destruir. E hoje nossa resposta não precisa ser um discurso. Nossa resposta é continuar trabalhando, honrar os compromissos, cuidar de vida, formar pessoas, capelães civis humanitários. Nossa missão é servir. A pandemia nos ensinou lições que jamais esqueceremos. A pandemia, as crises, as lutas, as dificuldades podem fechar portas, interromper projetos, pode faltar recursos, pode existir crises, pode faltar companheiro de batalha, pode existir perdas, mas enquanto houver vida, enquanto houver um coração que bate, enquanto houver a certeza de uma vocação, de uma chamada, existe possibilidade de recomeço. Enquanto alguém estiver disposto a cuidar de alguém, existe cumprimento de missão. Enquanto o Senhor nos permitir respirar o ar que Ele tem nos dado, a Agência Missão Brasil continuará cumprindo sua missão. E a nossa maior vocação é cumprir a nossa missão. Devemos permanecer de pé quando tudo estiver desmoronando. O amanhã pode ser reconstruído, reconstruiremos empresas, escolas, universidades e até a nossa agência. Vamos reconstruir famílias, ministérios, projetos, sonhos e reconstruir a nós mesmos, que de alguma forma, em algum momento, foi destruído pela pandemia. Hoje, quando olhamos para trás, não vemos apenas uma pandemia, vemos uma geração marcada pela dor, famílias que precisam ser abraçadas, sobreviventes que precisam ser ouvidos, profissionais que precisam ser valorizados, missionários que precisam ser cuidados, pessoas que ainda estão tentando reconstruir suas vidas. E, acima de tudo, vemos responsabilidade. Que as lágrimas daqueles que partiram sejam o nosso combustível. Que as famílias que foram destruídas possam nos ensinar a caminhar caminhos de vitória. Que as empresas que fecharam nos ensinem a ter mais solidariedade. Que os ministérios que quase desapareceram nos ensinem a ser mais humildes,
é a contemplar a dor do outro, que as amizades perdidas nos ensinem a perdoar, que as críticas nos ensinem a amadurecer e que a nossa sobrevivência nos ensine a gratidão. Nós conhecemos a noite, nós sentimos o peso da crise, nós decidimos continuar caminhando, nós decidimos continuar sendo a instituição que o Senhor levantou na face da terra para formar homens e mulheres com batismo de amor. Porque a missão do capelão civil humanitário é caminhar entre os espinhos, carregando em suas mãos o coração do ser em crise, sem poder tropeçar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.